Olá, gente. Então, nós vamos fazer aqui agora, pessoal, a nossa revisão de matemática do oitavo ano, certo? Então, espero que vocês assistam o vídeo inteiro. É de suma importância, pessoal, que vocês vejam esse vídeo inteiro. Por quê? Porque essa é a nossa única revisão que nós vamos ter, né? Sobre tudo, basicamente, que a gente já viu. Então, nessa revisão aqui de hoje, pessoal, eu resolvi fazer o quê? A gente corrigir todas aquelas questões que vocês fizeram hoje pela manhã, né? Vocês fizeram o teste de matemática hoje de manhã? Pois é. Então nós vamos corrigir todas aquelas questões. Então assim, as questões não vão estar em ordem, porque cada vez que vocês abrem lá o formulário, as questões vão mudando de ordem. Então, talvez essa daqui tenha sido a sua primeira questão, ou talvez não tenha sido. Então vamos lá. Vamos começar resolvendo essa primeira questão aqui, pessoal. Ok, então vamos revisar. Vocês vão olhando aí e vão percebendo se vocês acertaram ou erraram a questão. Ok. Deixa eu ajeitar aqui. Então, agora vamos ler a questão. Diz o seguinte: em um lava-jato, um funcionário. Vamos. Ó, essas informações que a questão vai dando, pessoal, a gente já vai marcando para ficar melhor. Então, qual foi essa informação? A questão está dizendo que esse carinha aqui, ó, ele lava 6 carros em 180 minutos. Ok. Aí, mantendo essa média de tempo, em quantos minutos esse funcionário irá lavar? Vamos mudar aqui a cor da caneta agora. Então, irá lavar em quantos minutos? Vamos marcar também. Pronto. Então, esse é o problema que a questão está nos informando, né? Fala que em 180 minutos, né, como diz aqui, em 180 minutos ele lava 6 carros, né? Em 180 minutos ele lava 6 carros. Agora, se de 6 carros, ó, subir para 10, né? Ele lavava 6 carros em 180 minutos. E se agora forem 10 carros, certo? Ele irá gastar quantos minutos? Ah, eu sei? Não sei, certo? Então é justamente esse o problema que a questão ela está me informando. Eu sei que para lavar 6, né, como está aqui marcado em vermelho, para lavar 6, ele gasta 180 minutos. Agora, se de 6 subir para 10, certo? Eu vou ter que descobrir em quantos minutos ele vai lavar esses carros aí. Então, como é que eu posso resolver isso aqui, gente? Através daquela famosa regra de 3, né? Pessoal, acho que você já lembra que a gente já falou um monte em relação a essa regrazinha de 3. Então, como é que a gente usa a regra de 3? Pessoal, primeiro é usar a primeira informação que ele nos informou. Qual foi a primeira informação que ele nos disse? Ele falou o seguinte, ele falou que o cara ele lava 6, vamos colocar um C de carro, certo? Então ele lava 6 carros em quantos minutos? Para lavar 6 carros ele gasta 180 minutos. Tá aqui, ok. Agora vamos para o X da questão. Ele está perguntando se ele lavar agora 10 carros. Ok. Onde é que vocês acham que eu vou colocar o 10? O 10 é desse lado aqui, tá bom? Ou desse lado aqui, né? Do lado esquerdo ou do lado direito. É claro, gente, né, pessoal? É claro que a informação 10 carros, né? Você tem que prestar atenção, né? O que a questão está pedindo. Porque na última informação ele quer que você encontre em quanto tempo, né, esse cara irá gastar para lavar 10 carros. Então, é claro que o 10 carros, né, que ele lava, eu vou colocar desse lado aqui, ó. Por quê? Porque desse lado aqui eu estou colocando os carros. E desse outro tempo aqui, e desse outro lado aqui, melhor dizendo, eu estou colocando o quê? O tempo. Ok, então, 6 ele lava em 180 e, e 10 carros, né? E 10 carros, gente. Ele lava em quanto tempo? Eu sei? Eu não sei, por isso
eu coloco o meu famoso x. Então, é assim, pessoal, que a gente pode resolver essas questões. Ó. Então, tá aqui. Isso aqui nada mais é tudo o que a questão me informou. Então, 6 carros ele lava em 180 minutos. E 10 carros ele vai lavar em quanto tempo? Então, como é que eu posso resolver isso? Multiplicar, né, em formato de cruz. Né? Primeiro, multiplica por esse último. Né? E esse último aqui multiplica pelo primeiro de lá. Então, vamos multiplicar. Vamos fazer aqui, vamos mudar aqui a cor da caneta. Então, primeiro vamos multiplicar. Sempre vocês multiplicam primeiro, gente, ó, o lado que tem o x. Então, não é nessa linha que tem o x, ó, tá aqui o x, então é 6 carros, ou seja, 6 vezes x. 6 vezes x é quanto? 6 vezes x é igual a 6x. Ok. Isso foi o outro lado. Agora vamos calcular o outro lado agora. Qual que é o outro lado? 10 vezes 180. Quanto é 10 vezes 180, gente? Ah, eu não sei. Mas quando eu não sei, o que eu faço, gente? Ou eu posso, né? Ou eu posso usar uma calculadora quando for possível. Ou então vocês podem calcular aí no caderno mesmo. Deixa eu só ligar o carregador aqui do celular, gente, que tá descarregando aqui. Então 10, né, continuando aqui o nosso outro lado, 10 vezes 180 vai ser igual a quanto? A 1.800. 10 vezes 180, 1.800. Ok. Agora eu vou tirar o valor de x. Esse x aqui, né? Vamos puxar uma linha para cá. Certo? Então, ó, aquele x aqui, ó, esse x está aqui no meio do 6, ele desce para o outro lado, não é isso? Como é que eu faço agora? Pego o número que está na frente e divido por quem está atrás. Então, quem está na frente? Quem está na frente é 1.800. E divido por quem está atrás. Quem é que está atrás? O 6. Pronto, agora só é eu dividir 1.800 e dividir por 6. Dividindo 1.800 para dividir para 6, deixa eu fazer aqui, 1.800, certo? 1.800 dividido para 6 vai ser igual a 300. 300 o quê? 300 minutos, ou seja, para lavar 10 carros, ó, para lavar 10 carros ele vai gastar, ó, 300 minutos. Então a resposta correta, ó, estaria aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, 300 minutos. Essa foi a nossa primeira questão. Vamos seguir agora para a nossa segunda questão. Ok. Vamos lá. Diz o seguinte. O funcionário de um supermercado ficou gripado. Ok. Ele explicou que estava fazendo muito calor. Qual que era a temperatura? Ele já informou a temperatura. É isso? A temperatura. Deixa eu marcar aqui de vermelho para ficar melhor de a gente ver. A temperatura era essa daqui, ó. 32,5 graus Celsius. Certo? Então estava quente, então estava 32 graus. E que, quando entrou na câmara frigorífica, a temperatura desceu 40 graus Celsius. Qual era a temperatura dentro da câmara, melhor dizendo, né, pessoal? Então tá dizendo o seguinte, gente, ó. Então, eu não sei se vocês já viram, mas nesses locais que vendem carne, né, tem tipo um congelador bem grande que eles colocam a carne, dentro, e lá, gente, é uma super geladeira, que lá é bem frio mesmo, bem frio mesmo. Então ele falou o seguinte, quando ele entrou
né, nesse local que fica a carne, lá tava tão frio, mas tão frio, tão frio, mas tão frio, que o quê? Que essa temperatura aqui, ó, qual era a temperatura? A temperatura, vamos colocar aqui, a temperatura era de, vou colocar aqui em preto mesmo. Ó, a temperatura era de 32,5. Essa temperatura aqui desceu, olha aí, ó, desceu 40 graus. Aí, qual era a temperatura dentro da câmara? Então, só eu pegar esse número aqui, menos 40 graus Celsius. Então, só eu fazer a continha aqui. Então, tá aqui as alternativas. Deixa eu só pausar aqui. Então, é isso que eu vou ter que fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo, certo? Então, a temperatura inicial era de quanto? Era de 32,5 graus Celsius. Ok. Qual que foi a temperatura final? A temperatura final diz que desceu 40 graus Celsius. Ok. Pessoal, essa temperatura inicial aqui de 32,5, ela é positiva ou negativa? É claro que ela é positiva. Ok. E essa segunda aqui, será que ela é positiva ou negativa? 40, esse 40 graus Celsius que caiu. Ó, vamos olhar aqui na questão. A questão está dizendo que desceu 40 graus. Então, se algo desceu, quer dizer o quê? Que ele diminuiu. Então, isso implica, né? Isso implica que essa segunda temperatura é uma temperatura negativa. Ok, então qual que vai ser a continha que eu vou fazer aqui, gente? É muito simples. Se a temperatura inicial, que essa primeira aqui era 32,5, né? E ela desceu 40 graus, qual que é a continha? Uma continha de menos. Ok, não é isso? Então vou pegar esse número primeiro, menos esse número de baixo. Ok. Agora aqui, gente, é importante que vocês lembrem lá dos nossos conteúdos da nossa sala de aula. Então isso aqui, gente, então, se isso aqui é uma continha de menos, é uma subtração, é isso? Ok, então, isso é uma subtração de dois números, certo? Ok, agora, os sinais desses dois números estão iguais? Não, não estão iguais, né, gente? Por quê? Porque o primeiro número está positivo e o segundo ele está negativo. Então, o que é isso aqui, resumindo? Isso é uma subtração, ó. Isso é uma subtração de números, né, de números. Então, uma subtração de números com sinais diferentes. Tá bom, pessoal? Então sempre que vocês forem subtrair dois números com sinais diferentes, como é que a gente faz? Então, quando isso acontece, né, uma subtração de dois números com sinais diferentes, o que é que a gente faz? A gente subtrai, normal, certo? Eu vou subtrair e dou o sinal do número maior. É isso que eu vou fazer, certo? Então, vamos fazer a continha aqui, ó, certo? Então, vou fazer o quê? 40, né? Menos, 40 menos quanto? Menos 32 e meio. Só que vocês percebem que aqui em cima fica faltando alguma coisa, né? E para isso eu posso preencher aqui com zero, certo? Então, posso fazer essa continha aí. Então, 40, certo, gente? 40. Vou fazer aqui rapidinho para não tomar muito tempo. Então, 40, como vocês podem ver aí, menos 32,5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7,5, ok? Aí vocês devem prestar atenção, pessoal, porque, ó, aí vocês já poderiam muito bem marcar essa última alternativa aqui, ó, né? Mas não é, preste atenção. Isso é uma subtração é uma subtração de dois números com sinais diferentes. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão subtrair, né? Isso eu já subtrair. E vou colocar o número, melhor dizendo, que eu vou colocar o sinal do número maior. Subtrai e dá o sinal do número maior. Então, quem é o número maior? Não é 40, e o 40 ele não está negativo, então o resultado vai ser
Negativo. Então, a resposta é menos 7,5. Tá bom? Então, alternativa correta. Ó, menos 7,5. Ok? Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão, a gente vai falar sobre esse alvo aí, tá bom? Vamos ler a questão. Em uma competição, pessoal, em uma competição de tiro ao alvo, deixa eu ajeitar aqui. Tá melhor assim. Em uma competição de tiro ao alvo, um atirador, a cada 8 tiros disparados, ele consegue acertar 2. Qual o percentual de tiros acertados? Então, essa é uma questãozinha aqui de porcentagem, né, gente? Vamos estudar isso aqui, ó. Então, diz o seguinte. A cada 8 tiros, que ele dispara, ele acerta 2. Então, eu poderia escrever qual fração? A fração seria essa, 8 sobre 2. A cada 8 ele acerta 2? Não, né, gente? Seria o contrário. Certo? A fração deverá ser essa. 2 oitavos, ou seja, sempre o todo da fração vai ter que ficar embaixo. Então, qual que é o todo? O todo é 8 tiros, então 8 tiros vai ficar embaixo. E quanto ele acertou? 2 de 8. Então, essa vai ser a nossa fraçãozinha aqui, ok? Então, o problema aqui é justamente isso. Como é que eu pego pessoal, como é que eu pego uma fração, né, e transformo ela em uma porcentagem? Como é que eu pego uma fração e transformo ela numa porcentagem, gente? É bem simples, tá bom? Então, como é que eu vou pegar essa fração 2/3 e transformar ela em uma porcentagem? É bem fácil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a fração que eu quero, tá bom? E multiplicar ela por 100. Não é, pessoal? Sempre que eu falo em porcentagem, qual que é o todo da porcentagem? Não é 100%? Então, pego 2 oitavos, que é a fração, e multiplico por 100. Como é que eu faço agora? Faço. Eu pego esse 2, multiplico por 100, né? Então, 2 vezes 100, vamos colocar aqui embaixo. 2 vezes 100 é quanto? É 200. Então, 2 vezes 100 já coloquei e repito o número de baixo. Então, 200 sobre 8. Agora só é dividir 200, pessoal. Para dividir para 8, vamos fazer aqui, 200 dividido. 200 dividido para 8. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vai ser igual a 25. 25 o quê? 25%. Tá bom? Então, tem essa opção? Tem. Então, tá aqui a opção. 25%. Ok? Espero que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, pessoal, voltem um vídeo. Então, lembre, gente, sempre que vocês tiverem uma fração, sempre que vocês tiverem uma fração e quiser pegar essa fração e transformar ela em uma porcentagem, o que é que faz? Pega a fração e multiplica pela porcentagem. E se eu tiver o contrário? Se eu tiver uma porcentagem e quiser transformar ela em uma fração, não é? Essa questão aqui eu tinha o quê? Eu tinha uma fração e queria transformar ela em uma porcentagem, não foi? Como é que eu faço? Eu pego a fração e multiplico por 100. Ok, encontrei aqui, ó. Agora, se eu tiver o contrário, se eu tiver uma porcentagem e quiser transformar ela em uma fração. Como assim? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tiver 25%, aí alguém pede, transforme isso aí em uma fração.
Continuando aqui, ó, que a gente tinha ligado aqui. Então, os 25%, né? Como é que eu pego isso e transformo ela em uma fração? É muito fácil. Como é que eu falo isso aqui? 25%? Então é 25 sobre 100, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, ela era basicamente bem simples, né? Então, para saber, eu só ia, a gente ia olhar aqui essa tabela aqui, né? E eu iria olhar qual gráfico mais dá certo, né? Com essas tabelazinhas aqui, certo? Então, aqui está falando, né, que no semanal aqui é 40, mensal é 30, bimestral é 15 e também o trimestral é... Eu ia olhar cada gráficozinho desse e iria prestar atenção, ó. Nesse primeiro gráfico aqui, ele tá meio apagadinho, esse primeiro nome aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, ó. Esse primeiro nome aqui, ó, ele é semanal. O semanal aqui tá 40. Lá na tabela, semanal é 40? Sim. Então, primeira já passou. Vamos para a segunda. Segunda aqui é mensal. Mensal tá quanto aqui, ó? Mensal tá 30. Lá na tabela mensal é 30? Isso, é sim. Bimestral é 15? Vamos lá. Bimestral, 15. Tá vendo só que ele passa do 10? É mais ou menos aqui no meio, ó. Então é 15. Então, sim. Trimestral também é 15? Vamos olhar. Sim, então, tá vendo aqui, ó? No meio aqui de novo. Então, opa, então já é a primeira alternativa, certo? Então, vocês só iam olhar para essa tabela aqui, certo? E iam olhar em qual gráfico, né, de coluna, né, de barras, mas daria certo aqui, certo? Então, vamos para a nossa próxima questão. Essa é a nossa próxima questão. Isso. Ok, diz o seguinte. Vamos ler com vocês. Uma fábrica produz o mesmo número de peças em 4 meses e resolveu o quê? Resolveu avaliar sua produção nesse período. Ok. Os quadros abaixo representam o faturamento mensal e o custo dessa fábrica. Sabendo que faturamento é a quantia arrecadada com vendas e custo é a despesa que deve ser debitada do faturamento para se obter o lucro do prejuízo, então podemos afirmar que o mês que a fábrica teve o maior lucro foi de... Ok. Então esse gráfico aqui, né, gente, aqui, ó. Então tá falando de uma fábrica. Essa fábrica ela produz algumas peças. Então aqui tá o gráfico em relação a 4 meses: maio, junho, julho e agosto. Aqui, esse primeiro gráfico aqui é em relação ao faturamento. O que é faturamento? Faturamento é o... Deixa eu botar aqui a cor da caneta. Faturamento é o dinheiro que entra, né? Então, quanto mais peças ela fazer, mais dinheiro ela vai ganhar. Ok. Ok, então vamos analisar aqui o mês de maio. O mês de maio foi até quanto? 150. 150 aqui, 150 mil reais. Certo? Então, é desse jeito que vocês vão analisando um gráfico. No mês de junho, ó, que é esse aqui do meio, ó, esse aqui do meio, o mês de junho foi até o que? 200 o que? 200 mil. Julho foi 100 e agosto foi 250. Então isso é o dinheiro que entrou. Já nessa outra tabelazinha aqui está falando o custo mensal. Se faturamento é o dinheiro que entra, o custo mensal é o que? São as despesas, né? O que ela gasta em um mês, né? No mês de maio, junho, julho e agosto. Aí a questão está perguntando em qual mês a fábrica obteve o maior lucro. Ok, então só de olhar aqui, né, gente? Só de olhar aqui,
Vamos dar. Então, só de olhar aqui já dá pra gente saber? Mais ou menos dá. Mas vamos analisar aqui. Em maio, vamos colocar aqui o meme de maio. Então, em maio ela ganhou olha aí, gente. Em maio ela ganhou 150 mil. Não foi, ó? Tá aqui maio 150. Só que em maio ela gastou quanto? Só que em maio ela gastou 60. Então, ficou com quanto? Então, 150 menos 60 é igual a... Então, se ela tinha 150 e gastou 60, vai ficar quanto? Ela ficou com 90 mil reais. Não é isso? Então, no mês de maio, quanto é que ela ganhou? Em maio ela ganhou 150, só que gastou quanto? Gastou 60 mil reais. Não foi conforme a tabela aqui, então ela ficou com 90 mil. Ok. Vamos analisar o mês de junho. Vamos lá. Quanto é que ela ganhou em junho? Em junho ela ganhou 200 mil reais. Em junho ela ganhou 200 mil. Mas quanto é que ela gastou em junho? Em junho ela gastou 120. Opa. Em junho ela gastou 120 mil reais. Ficou com quanto? Ficou com 80. Opa, até agora a Maio está ganhando. Agora vamos para julho. Em julho ela ganhou 100. Em julho ela ganhou 100 mil. E gastou quanto em julho? Em julho ela gastou, tá aqui, ó, vocês podem ver 30. E gastou 30. Ficou com quanto? Ficou com 70 mil. E o último mês foi agosto. Em agosto ela ganhou quanto? Opa, em agosto foi o mês que ela ganhou mais, né? 250. Em agosto ela ganhou 250. Só que ela gastou quanto em agosto? Nossa, olha o tanto que ela gastou em agosto. Gastou 175 mil reais. Então ela ficou com quanto? No mês de agosto é interessante, né, pessoal? Foi o mês que ela ganhou mais. Quanto foi que ela ganhou? 250 mil. Só que ela gastou 175 mil reais. Ficou com quanto? Ela ficou com 75 mil. Então, analisando tudo isso aqui agora, qual foi o mês que ela mais ganhou? Então, foi o mês de maio, que ela ficou com 90 mil reais. Então, mês de maio. Essa outra questão aqui, pessoal, ela é interessante, né? Ela vai falar sobre um rapaz, né? Ele tem esse terreno aí e ele quer cercar esse terreno aí com arame. E ele quer saber, ó, esse terreno com arame. Nossa, tá tudo diferente aqui. Peraí. Com arame. Só que ele quer dar, ó, 3 voltas nesse terreno. Então ele quer, ó, fazer mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é como se fosse a primeira volta. Então, primeira volta de arame, segunda volta de arame e por último aqui por fora, ó, a terceira volta de arame. Aí a pergunta é: quantos metros de arame ele vai gastar? É muito fácil, né? Por quê? Ó? Vamos analisar aqui. Ó. Como isso aqui é um quadrado, ó, se o lado de cima ele mede 9 metros, aqui também embaixo vai medir 9. Se aqui mede 8 esse lado, do outro lado também vai medir 8. Então, para fazer a primeira volta, né? Ó, isso aqui. Então, aqui ele vai gastar 9 metros, mais 8, mais 9 e mais 8. Então, para mim saber quanto é que ele vai gastar na primeira volta, só eu somar tudo isso aí. Então, eu tenho 2 9 e 2 8. Então, 9, ó, mais 9 vai ser 18, certo? 9 mais 9 vai ser 18. E 8 mais 8 é igual a quanto? É igual a 16. Então, na primeira volta ele vai gastar quanto? Quanto é 18 mais 16?
Vamos lá aqui. Então, 8 mais 6 são quanto? Então, aqui vai dar 14. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor a gente ver. Então, 8 e 6 vai dar... Aqui vai dar 14 e leva 1, né? 1 mais 1 é 2 e 1, 3. 34 metros. Então, na primeira volta ele vai gastar 34 metros. Isso é a primeira volta. Só que ele quer dar quantas voltas? Ele quer dar 3 voltas. Então, só eu pegar esse 34 e multiplicar por... Só pegar esse 34 e multiplicar por 3, não é isso? Vamos lá. 3 vezes 4, 3 vezes 4, deixa eu mudar a cor. 3 vezes 4 é 12, 2 e vai 1. 3 vezes 3 é 9 e 1 vai dar igual a 10. 102 metros. Então, para dar uma volta ele vai gastar 34 e para dar 3 voltas ele vai gastar 102 metros, ok? Então a resposta está aqui, ó, 102 metros. Vamos para a nossa próxima questão. Essa é a nossa próxima questão. Vamos ler aqui com vocês. Ó. Observe abaixo o formato de cruz que Paulo desenhou uma malha quadriculada. O lado de cada quadradinho desse vale 2 centímetros. Qual é a medida do perímetro da cruz que Paulo desenhou, pessoal? Então aqui vocês iriam ter que prestar bem atenção. Por quê? Ó? Vocês conseguem ver aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Ver que essa cruz ela é cheia de quadradinhos, não é isso? Ó? Então imagina que esse quadradinho aqui, ó, seja esse aqui, só que sendo ele maior. Então a cruz é cheia desses quadradinhos aqui, não é isso? Aí o que a questão está dizendo? Que cada lado desse quadradinho vale, então, ó, cada lado desse quadradinho vale, então, ó, cada lado vale 2 centímetros. Ele quer saber o que? Ele quer saber o perímetro de toda essa figura aí. O que é perímetro, gente? Perímetro é o contorno da figura, certo? Perímetro é o contorno da figura. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta de novo. Então ele quer que você calcule tudo isso aqui, ó. Quanto é, ó. Tudo isso aqui, ó. A cruz inteira, certo? Então vocês vão calcular, vocês iriam somar tudo isso aí e iriam olhar quantos centímetros iria dar. Como é que eu iria calcular isso? Ó? Lembra, cada ladinho desse, ó, cada ladinho desse vale quanto? Vale 2 centímetros. Então eu iria contando. Ó. Aqui vale 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então eu iria contar todos esses ladinhos aqui, tá bom? Até chegar aqui no final. E eu vou encontrar, certo? Qual a resposta? Eu iria encontrar, ó, 80 centímetros. Então o perímetro, pessoal, só lembrando, ó, o perímetro. O que é perímetro? Perímetro, deixa eu ir para baixo. Perímetro é a soma. Soma de quê? A soma de todos os, tá bom? Então perímetro é a soma de todos os lados. É por isso que eu somei, ó, esse lado, mais esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, peguei todos os lados e fui somando. Encontrei 80 centímetros, porque ele queria o perímetro, então o perímetro é a soma de todos os lados, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Pronto, essa questão aqui, gente, ela é bem interessante porque eu vou ter que saber identificar quais dessas 4 figuras aqui representam um... Cadê? Representam... Aqui, ó, tá aqui, ó. Achei.
Quais dessas 4 figuras representam um trapézio? Gente, o que é um trapézio? Trapézio é uma figura que possui apenas um par. O que é um par? Um par de lados. O que? Um par de lados o que? Um par de lados, ó. Paralelos. Certo? Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo para você. Vamos imaginar que isso aqui. Isso aqui é para ser um quadrado, né? Vamos lá. Então, vamos imaginar esse ladinho aqui, ó. Esse da esquerda. Esse lado, o que que... Na verdade, gente, ó. O que é algo paralelo? O que é algo paralelo? É algo que não se cruza. Então, ó, essa primeira reta vermelha aqui, ela é paralela a essa. Por quê? Porque essa primeira não cruza com essa. Então, isso é paralelo. Ok. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Então, digamos esse primeiro... Ó, vamos imaginar esse nosso quadrado aqui, certo? Vamos imaginar esse ladinho aqui esquerdo. Então, esse ladinho aqui esquerdo, ele é paralelo a qual lado? A esse? Não, né? É paralelo ao lado oposto, certo? Então eu tenho esse ó, deixa eu voltar aqui, ó. Então, eu tenho que esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, não é isso? E esse aqui de cima é paralelo a quem? É paralelo ao de baixo. Então, eu tenho quantos pares de lados paralelos? Eu tenho esse aqui, que é um par, e eu tenho esse e esse, que é outro par. Ou seja, tenho 2 pares de lados paralelos. Só que em um trapézio eu só vou ter um par de lados paralelos, tá bom? Então, se eu vamos analisar figura por figura. Esse lado é paralelo a esse, então já tem um par, ok? Vamos mudar a cor. Esse lado é paralelo a esse, então isso é trapézio? Não, porque eu tenho, ó, esses 2 lados em vermelho que são paralelos e tem os 2 lados em azul que são paralelos, então a figura 1 não é. Ok, vamos para a figura 2. Eu tenho esse lado aqui é paralelo a esse. E aí, é verdade isso? Será que esse primeiro lado aqui em azul é paralelo a esse segundo? Não, né, gente? Por quê, ó? Imagina o seguinte, ó, se essa retinha aqui, ó, se essa semi-reta continuasse a andar aqui, ó, e essa segunda também, ó, mais ou menos aqui em cima, ó, eles iriam se cruzar, certo? Então é por isso, ó, que esses 2 lados aqui, eles não são paralelos. Então, até agora não teve nenhum par. Vamos analisar os outros 2 agora. E esse com esse aqui, ele é paralelo? Sim. Então, aqui eu tive 2 pares? Não, só tive um par. Então, até agora, esse é. Ok, esse trapézio. Agora vamos analisar a figura 3. A figura 3 é um retângulo, né, gente? Nós já sabemos que tem 2. Esse é paralelo a esse. E esse é paralelo a esse. Então, não é. Nessa figura aqui, esse lado aqui é paralelo a esse? Não, né? Pelo mesmo motivo, se eles continuarem a andar, vão se tocar aqui em cima, certo? Então, nós temos que a figura 2 e a figura 4, não é isso? Então, cadê? Tá aqui. Figura 2 e figura 4. Vamos à nossa próxima questão. Então, essa questão aqui, não é? Eu vou organizar os números que ele me deu aqui, né? Então, quais foram os números que ele me deu aqui? Ó? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor da gente ver. Então, quais foram os números? Foram os números menos 0,7, menos 0,3 e 0,3, certo? Não foi isso? Então vamos analisar. Eu sei que eu tenho 2 números que são negativos, não é isso? Ó, quais são os 2 que estão negativos? Ó, esse e esse. Então, números que são negativos vão estar à direita do zero, né? Sim. Ok, então eu vou procurar por essas retas primeiro. Vamos analisar a primeira reta aqui, ó. Então tá aqui o zero,
Ok. Então, desse lado aqui vai estar os números aqui negativos e do outro lado vai estar os positivos. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o menos 0,7 e o menos 0,3. Ok. Será que aqui está certo, gente? Ó, o menos 0,7, ó, o menos 0,7. Será que esse cantinho aí é o cantinho certo dele? Ó, e aí, aqui ó, nós temos primeiro o 0,7 e só depois nós temos o menos 0,3 e no final nós temos o menos 1. Ok, mas a nossa intenção é analisar o menos 0,3 e o menos 0,7. Ok, então vamos lá. Eu sei, gente, que quanto... Ó, então estou falando do lado negativo, certo? Ó, desse ladinho aqui, ó. Ok. Eu sei que quanto mais perto o número ele tiver aqui do zero, em relação, falando com números negativos, então estou falando de números negativos, tá bom? Quanto mais perto do zero, maior ele vai ser. Não é isso? Então aqui, ó, se eu fosse, ó, se eu fosse continuar somando aqui, então se aqui no meio eu tenho zero, quem é que vem antes do zero? Quem é que vem antes do zero? O menos um, não é isso? Deixa eu apagar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor, gente, ó. Deixa eu mudar aqui a cor de novo. Quem é que vem antes do zero? Antes do zero vem o menos um. Quem é que vem antes do menos um? Menos dois. Quem é que vem antes do menos dois? O menos três. Opa, então eu já percebo, ó, que o menos 0,7 está no cantinho certo dele? Não, certo? Então, essa reta 1 aqui, ela já está errada. Vamos analisar a segunda. Está aqui o zero, mesma coisa. Quem vem antes do zero? O 1. Deixa eu apagar isso aqui em cima. Quem vem antes do 1? O 2. Quem vem antes do 2? O menos 3. Opa, então aqui está certo, né? O menos 0,3. Vamos lá. Quem vem antes do 3? Então até agora o 3 está certo. Mas vamos analisar se o 7 está no cantinho certo. Quem vem antes do menos 3? O menos 4. Quem vem antes do menos 4? O menos 5. Depois o menos 6. E depois o menos 7. Opa, então o menos 7 está no cantinho certo. E o menos 3 está no canto certo. Só falta eu analisar o que? Então esse já está certo. E esse também está certo. Só falta eu analisar o menos 0,3. Vamos lá. Depois do zero eu tenho 1, 2 e 3. Opa, então tá no cantinho certo. Então, de cara eu já sei que a reta 2 é a retinha certa, tá bom? Agora vamos analisar aqui, ó, qual é o erro das outras retas aqui, ó. Essa reta 3 aqui seria o mesmo problema, porque o 7 está no cantinho errado, né? Então já ia descartar. E qual que é o erro dessa outra aqui? O 3 está no canto certo, o 7 também, mas qual é o erro? O 0,3 está no canto errado, porque ó, aqui estaria o 1, o 2, o 3 ele deveria estar aqui. Bom, então tá aí o erro. Vamos à nossa próxima questão. Essa outra questãozinha aqui, pessoal, ó, tá dizendo o seguinte, ó, que alguém, ó, veja o desenho que representa a planta baixa de construção que Francisco vai fazer. Então aqui, ó, tá aqui as plantas de alguma coisa que alguém vai construir. O número 1, ó, vai ser o que? A casa, o 2 a garagem e o 3 a piscina. Ele quer que nós descobramos o que nessa questão aqui, ó? Qual é a área total a ser ocupada pela construção, tá bom? Então, o que é a área? A área é a quantidade de espaço. Então, ó, qual que é o tamanho desse espaço aqui, ó? Tá bom? Desse outro espaço aqui e desse outro espaço aqui. Como é que eu vou calcular isso? Através da área. Então, a área é a quantidade de espaço que alguma coisa ocupa. Mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou o seguinte, ó, que cada quadradinho desse
corresponde a 1 metro quadrado, não é isso? 1 metro quadrado, gente, eu posso também escrever dessa forma aqui, né? 1 metro quadrado, não é isso? Então, ó, vamos pegar, ó, cada quadradinho desse, certo? É 1 metro quadrado, ok. Então é fácil, gente, ó. Se eu sei cada quadradinho desse, ó. Se eu sei que cada quadradinho é 1 metro quadrado, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos primeiro, ó, por esse mais pequenininho. O 2 é a casa. Então, quantos metros quadrados a casa vai ocupar? Aqui tem quantos quadradinhos? Tem 2, 3, 4. Então, aqui a casa vai ocupar quanto? 4 metros quadrados. Não é isso? E a 3, que é a piscina, daqui tem quanto? Tem 2, 3, 4, 5, 6. Então 6, ou seja, 6 metros quadrados. Da mesma forma, a gente iria contar aqui na casa. Vamos contar aqui a casa. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 aqui, 20 e 21. 21. Ok, só é somar tudo agora. 21, 6 e 4. Então, para mim saber, né, a área total de tudo isso aí, primeiro eu vou calcular o 21, né? A ordem não vai mudar muita coisa. 21 mais 6 mais 4, tá bom? Somando tudo vai ser igual a 31 metros quadrados, ok? Tem 31 aqui? Tem, tá aqui. Vamos à nossa próxima questão. Na verdade, essa já era a última. Então, espero que vocês tenham prestado atenção aí, tá bom? Então, qualquer coisa vocês vejam o vídeo novamente, assistam todo ele, tá bom? A gente repetindo dia 1º, certo? Dia 1º. É dia 1º? Não, dia 1º não, né, gente? Desculpa. Eu olhei aqui a data errada. Dia 3 será a nossa avaliação de matemática, tá bom? Então, tchau.